Tema de hoje, recalculando a rota. Nós sabemos que em algum momento da nossa vida a gente vai precisar recalcular a rota, né? A gente vai precisar de alguma forma refazer alguns projetos, alguns planos, e eu não estou falando aqui de você desistir, né, do plano original, do projeto original, não, mas você traça um projeto, isso acontece com obra, né? O engenheiro, o arquiteto faz um projeto, quando chega na hora da execução, alguma coisa não bate, né? O papel não bate com a mão de obra ali, né? Com o pedreiro olha e fala assim, olha, aquilo não vai dar para fazer não, que está dizendo que tem 1,10 m e aqui só tem 90. Aí você tem que, né, refazer alguma coisa. Você não abandona o projeto, mas você tem que recalcular alguns detalhes, mudar algumas coisas para poder ajustar o projeto à realidade da obra. Hoje, por exemplo, para ilustrar esse recalculando a rota, eu hoje fui buscar minha esposa na rodoviária, né? Tinha algumas irmãs que estavam retornando de um congresso que foi maravilhoso, bênção, lá em São Paulo. E aí, a previsão de chegada do ônibus aqui na rodoviária Novo Rio era às 5h30 da manhã. Então eu saí de casa às 4h30, eu estava de tempo sobrando, tranquilo, né? E aí quando chegou próximo à rodoviária, ela me ligou falando, olha, a gente está aqui ainda em Nova Iguaçu, na Dutra, porque teve um problema e tal, um engarrafamento, alguma coisa, um incidente, não sei exatamente, mas a gente vai atrasar, a previsto chegar 5h50. Eu falei, sem problema, eu estou aqui já, né? Aí, eu, já sabendo que ela não ia chegar, eu mudei o percurso. Aí, o GPS falou assim, eu tinha pedido rodoviária Novo Rio desembarque. Aí ele disse assim, ó, fez aquele barulhinho que faz sempre, né? E pegou um outro caminho. Mas ele ainda estava com o mesmo ponto de chegada, a rodoviária Novo Rio. Só que ele me colocou em um outro caminho, que possibilitava dar a volta e chegar, porque eu estava com tempo, então eu não ia chegar ali, não tem onde parar lá, né? Tem que parar afastado. Aí eu falei, vou dar uma volta aqui para dar tempo delas chegarem. E aí eu fiz isso. O GPS recalculou, né, uma nova rota e ele me botou em outro caminho. E esse outro caminho, ainda que fosse um caminho diferente do que inicialmente ele tinha projetado, colocado num trajeto, ele me colocou aqui, mas ele no final ia me deixar exatamente no ponto onde eu queria estar, na rodoviária, na área do desembarque. E aí, eu queria que você prestasse atenção nesse detalhe. Na caminhada secular, no GPS, isso é perfeitamente normal e possível e necessário. Ele muda o caminho para alcançar o seu objetivo final. Entenda? Ele muda o caminho, recalculando a rota, ele muda o caminho quando a gente erra o caminho, quando a gente se perde, qualquer coisa desse tipo. Só que na caminhada cristã não é assim. Na caminhada cristã, as coisas mudam, eu e você vamos ter que recalcular a rota, mas nós não podemos mudar de caminho. Nós temos que permanecer no caminho. Consegue entender isso? O desafio para mim e para você, a despeito de qualquer situação que saia do nosso controle, nós podemos até recalcular a rota. Nós precisamos até recalcular a rota. Em alguns momentos vai ser necessário, obrigatório, recalcular a rota, porque alguma coisa fugiu do seu controle e você vai ter que refazer. Mas o desafio é permanecer no caminho. Na caminhada cristã, o projeto pode mudar, mas o caminho não, permanece o mesmo. Para o GPS, todos os caminhos vão levar para a rodoviária Novo Rio. Quer ver uma coisa? Se você pegar Brasil, sentido São Paulo, e falar assim, rodoviária Novo Rio, e ir até Nova Iguaçu, ele vai te dar um trajeto. Aí você entra na posse, ele vai continuar recalculando um trajeto, você saiu do caminho. Mas todos os caminhos que você trilhar, ele vai encontrar uma maneira de te levar para a rodoviária. Vê se tu consegue entender isso. Na caminhada cristã, não.
essa teoria, essa máxima, todos os caminhos levam... Todos os caminhos levam a Deus. A gente tem ouvido isso por algumas pessoas, né? E eu já ouvi essa frase de um pastor, de fato leva. Aí a gente fica assustado, falando, como assim leva? Leva ou não leva? Leva como réu. Todos comparecerão diante do Senhor, diante de Deus, para serem julgados de acordo com as suas obras. Então, todos os caminhos levam a Deus como réu, para julgamento, não para salvação. E aí, as pessoas têm dito assim, todos os caminhos levam a Jesus, levam para a salvação, levam para o céu. Não, não levam. Existem caminhos que ao homem parece caminho bom, mas o final dele é morte. Então, para a caminhada cristã, eu posso até recalcular a rota. Em algum momento vai ser quase que obrigatório, mas eu preciso permanecer no caminho. Consegue entender isso? Eu vou ler para você aqui um texto, um versículo, que faz parte de um texto assim que é muito conhecido. Eu vou ler para você aqui Daniel, capítulo 1, versículo 8. Diz assim a palavra do nosso Deus, o Eterno. Daniel, porém, decidiu no seu coração não se tornar impuro consumindo as iguarias do rei, nem com vinho especial servido à mesa real, e solicitou ao chefe dos oficiais permissão para se abster daqueles alimentos. Olha só o que Daniel fez. Daniel, ele foi levado cativo junto com todos os outros do povo de Judá. E aí, esse povo é levado, né? Daniel era um dos nobres, né, que viviam no palácio. Nabucodonosor eu escrevi um livro chamado Deus está no cativeiro, e Nabucodonosor tem alguns pensamentos que é próprio das pessoas, dos reis, né, e daqueles que conquistavam naquela época. O que eles faziam? Eles não destruíam por total a cidade onde eles estavam invadindo ou conquistando, mas eles minavam as forças. Como? Eles levavam os artífices, levavam os carpinteiros, os ferreiros, levavam os nobres, levavam as pessoas que poderiam produzir. E aí, nesse momento, nós percebemos que Nabucodonosor faz exatamente isso. Ele mina as forças de Judá, ele não destrói totalmente a cidade, mas ele deixa a cidade bem debilitada, impossibilitando que essa cidade, que esse povo pudesse reagir a esse ataque. E aí, o que ele faz? Ele leva tudo que é de mais valioso, todas as pessoas que poderiam reconstruir aquela cidade. E aí, tem dois objetivos. O primeiro, enfraquecer, não permitindo que esse povo tente alguma coisa contra esse ataque. A segunda, fortalecer o seu reino com esses especialistas, cada um em sua área. E aí, Nabucodonosor leva, uma dessas pessoas é Daniel. E aí Daniel chega agora nesse cenário, depois de ter visto tudo, Nabucodonosor coloca tudo à disposição desse povo para que eles perdessem a sua identidade. Aqui eu entendo que Daniel, um dos homens que tinha todas as regalias, todo o conforto, todas as necessidades eram supridas ali dentro do palácio, de uma forma muito luxuosa, muito assim honrosa, vamos dizer assim. Mas em algum momento, né, nesse momento aqui especificamente, Daniel vê fugindo das suas mãos, fugindo do seu controle, tudo aquilo que ele estava vivendo. E nesse momento, ele percebe que fugiu do controle dele. E ele precisa recalcular a rota. Ele precisa agora refazer algumas questões da sua vida. Porque antes ele dormia num quarto X, agora vai dormir num quarto Y. Antes ele comia uma comida X, agora ele vai ter que comer uma comida Y. Antes ele estava diante de um rei X, né? Joaquim, que era o rei de Judá, e agora ele está diante de um rei Y, o rei Nabucodonosor, que tem um pensamento totalmente diferente. Então agora ele precisa recalcular a rota. Você consegue entender isso? Em algum momento da nossa vida,
a gente vai precisar recalcular a rota. Eu hoje precisei recalcular a rota. O GPS fez isso para mim. Só que eu sabia aonde eu estava indo, então quando eu dava a volta lá, ele recalculava, depois eu voltava, e aí consegui um lugar para parar, parei, esperei elas chegarem, elas desceram, fui lá, busquei a mala delas e coloquei no carro e viemos embora. Mas ele estava toda hora recalculando a rota para mim. Em algum momento da nossa vida, a gente vai viver situações que vão nos levar a ter que recalcular a rota. Por exemplo, uma pessoa, você fica desempregado, desempregada, recalcular a rota. Como que eu vou fazer agora para pagar as minhas contas, honrar os meus compromissos? Recalcular a rota. Eu tinha um financiamento de uma casa, eu tinha um financiamento de um carro, eu tinha um empréstimo pessoal que eu fiz do banco, contando com o meu salário para pagar as parcelas, honrar essas parcelas. Como é que eu vou fazer? Recalcular a rota. Então, recalcular a rota significa refazer alguma coisa que saiu do nosso controle. Alguém perde um ente querido. Aí o que você faz? Recalcular a rota. Você dependia dessa pessoa, você vivia com essa pessoa, você tinha essa pessoa na mais alta estima, então você vai ter que recalcular. A partir de hoje, vai ter que viver sem ela. E como que vai se dar isso? Recalculando a rota, sem, contudo, sair do caminho. Você consegue entender isso? É desafiador para nós. É desafiador. Mudar de uma cidade para outra, mudar de um estado para o outro, é desafiador. A gente precisa recalcular a rota, sem, contudo, sair do caminho. É desafiador. Eu estou falando isso toda hora porque é desafiador. Não é uma coisa simples. Vai morar em outro estado. Vai ser a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. A padaria é outra, os vizinhos são outros, a igreja que você vai congregar é outra, as pessoas com quem você vai conviver são outras, o trabalho que você vai realizar talvez seja outro, a empresa em que você vai trabalhar talvez seja outra, talvez você ainda não tenha se recolocado no mercado de trabalho, ainda está desempregado. Então são muitos questionamentos, muitos detalhes para a gente simplesmente seguir em frente. Mas é esse o nosso desafio, recalcular a rota e permanecer no caminho. Daniel, ele nesse momento aqui, ele diz assim, ô rei, ele fala com o oficial do rei, ele fala, eu não quero me contaminar com essas iguarias, eu tenho uma forma de se alimentar, de preparar a alimentação. Eu não quero me alimentar desse jeito. A gente não tem o hábito de comer dessa forma. E aí ele tem que recalcular. Isso tudo é perigoso, porque ele está diante de um rei que é muito severo. E Aspenaz, ele sabia, o chefe dos oficiais, ele sabia disso. E ele fala assim, Daniel, você está maluco? Se o rei sabe que você não está comendo a comida que ele determinou, isso vai dar problema para você e também para mim. Ele vai cortar minha cabeça, porque ele me deu a responsabilidade de cuidar de vocês. E se vocês aparecerem diante dele com o semblante caído, eu não sei como é que vai ser. Daniel falou assim, mas deixa só 10 dias, experimenta 10 dias, se der ruim, a gente para esse projeto e a gente vai fazer tudo que você mandar. Aspenaz, o chefe dos oficiais, né, dá permissão para Daniel e fala assim, tudo bem, vamos experimentar. E dá certo. Ao final desses dias, Daniel, e juntamente com seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles eram os mais bonitos, os mais formosos, os mais saudáveis de todos aqueles. E principalmente daqueles que estavam comendo as iguarias do rei. Aí Aspenaz vai e não, então continua nessa pegada, tá tudo certo. O que Daniel fez? Daniel recalculou a rota. Daniel recalculou o seu projeto inicial. O projeto inicial qual era? Ele vivia no palácio, diante de todas as mordomias, todas as regalias, e de repente ele sai de uma posição de nobre para ser agora prisioneiro, ainda que ele estivesse num lugar onde ele fosse livre, né? Ele não estava atrás das grades, mas ele era cativo. A liberdade era restrita, não podia sair da Babilônia.
Então, Daniel, ele precisava recalcular essa rota. Recalcular a rota significa refazer alguns detalhes do nosso projeto que saiu do nosso controle. Recalcular a rota em algum momento significa voltar um pouquinho para poder pegar fôlego e recomeçar. Mas, entenda, contudo, sem sair do caminho. Nesse momento aqui nós conseguimos ver em Daniel fidelidade a Deus. Deus, ele permitiu que aquilo acontecesse. Não foi Nabucodonosor que venceu. Deus permitiu, Deus entregou o povo de Judá nas mãos de Nabucodonosor por causa da desobediência. E foi um período muito difícil para todo o povo. Mas eles precisavam continuar no caminho. Daniel sabia disso. E Daniel continua sendo fiel a Deus, mesmo saindo do palácio e vivendo na Babilônia. Ele continua fiel a Deus. Segunda coisa que Daniel apresenta aqui, demonstra de uma forma muito contundente, Daniel demonstra confiança. Ele não deixa de confiar em Deus. Ah, Deus me abandonou. Ah, Deus não está vendo que está acontecendo isso. Eu estava numa vida tranquila, servindo a Deus, eu era fiel. E agora Deus permite. Não. Daniel continua fiel ao Senhor, orando 3 vezes ao dia, de manhã, de tarde, de noite, se punha na janela, na direção de Jerusalém e orava 3 vezes ao dia. Confiança. Em quem ele está confiando? No Senhor. Em quem você está confiando? Saiu do teu controle, você precisa refazer a rota, mas aonde você está colocando a sua confiança? Terceiro ponto. Era um testemunho numa cultura totalmente diferente. Contra a cultura. Daniel está vivendo um cenário totalmente diferente, mas ele continua dando testemunho. Eu vejo pessoas falando assim, lá não dá não, pastor, lá só tem isso, só tem aquilo, só tem isso. Pessoas que não tem compromisso com Deus. Meu amor, minha irmã, meu irmão, entenda uma coisa. Nós somos luz, e a luz, ela foi feita para iluminar nas trevas. Aonde a luz chega, ilumina o ambiente. Eu e você temos que ser diferentes. Não diferente no modo de falar. Olha, Senhor, não. Mas diferente no modo de agir. O seu testemunho tem que dizer quem você é, a quem você serve. E Daniel, mesmo num lugar diferente, o cenário todo desfavorável, ele era prisioneiro, não estava atrás das grades, nós sabemos disso, mas ele era prisioneiro, cativo, durante 70 anos. E Daniel teve o privilégio de servir para vários reis. Por quê? Fidelidade a Deus, a fidelidade de Daniel ao Senhor era visível aos reis, e eles viam que aquela fidelidade fazia de Daniel um homem bem-sucedido, e eles colocavam Daniel em lugares assim de evidência. Por quê? Porque eles sabiam que onde Daniel colocava as mãos, ele fazia aquele lugar, aquela situação prosperar. Então, ele queria que o reino prosperasse, ele queria ver o reino prosperando, então ele colocava Daniel à frente, porque ele pensava, colocando Daniel vai fazer esse negócio prosperar. O que eu e você vamos entender é que na vida, alguma coisa sai do nosso controle. A gente está assim, e aí quando você vê, fugiu. Aí você fica, meu Deus, e agora como vai ser? Vai ter que recalcular a rota. Não como um GPS faz. O GPS recalcula a rota e coloca você em outro caminho. Porque no caminho que você tinha que entrar, não dá mais, porque é contramão, não dá para você voltar, não tem retorno mais próximo, então ele te coloca em outro caminho. Ele vai te fazer chegar naquele ponto que você solicitou inicialmente, mas ele te leva por outro caminho. Na caminhada cristã, não. Caminhada cristã, não. Eu recalculo a rota, mas permaneço no caminho. Eu não saio do caminho.
Eu não saio do caminho, eu permaneço no caminho, fazendo exatamente o que o apóstolo Paulo disse aos Filipenses, capítulo 3, versículos 13 e 14. Ele diz assim, ó, não que eu já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Recalcular a rota significa, a despeito de todo o sofrimento que você tenha vivido lá atrás, deixar as coisas que você viveu lá atrás, porque você não tem controle sobre elas, e recalcular o que eu preciso fazer agora. Eu preciso fazer isso. E aqui, a gente fala isso com o maior respeito, com o maior carinho. Em algum momento, algumas pessoas, talvez você, tenha tido perdas irreparáveis. Algumas pessoas, talvez você, tenha vivido injustiças. Talvez algumas pessoas, e talvez você, tenha vivido decepções, frustrações, situações assim, totalmente desfavoráveis, adversas. E o que fazer? Sentar e ficar chorando? Não! Se lamentar porque a vida está sendo tão cruel com a gente, com você? Não! Recalcula a rota e continua no caminho. Recalcula a rota e continua olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. O livro de Atos, quando o autor Lucas, escrevendo sobre Paulo, ele disse, numa passagem brilhante em que Paulo foi apedrejado, eu amo essa passagem, Paulo foi apedrejado, e aí Lucas escreve dessa forma, sobreveio sobre ele os judeus de Antioquia, e incitando a multidão a apedrejar o Paulo até a morte. Quando Paulo é recebido pelos discípulos, olha só a capacidade, a resiliência desse homem. Ele recalcula a rota e permanece no caminho. Essa coisa é muito linda. Ele diz assim, ó, exortando os discípulos. Eu queria que você entendesse que quem tomou pedrada até quase a morte foi Paulo, não foram os discípulos. Os discípulos foram socorrer Paulo, mas nesse momento, Paulo se levanta e aí parece que ele limpa a cabeça, tudo, e aí ele fala assim para os discípulos, e aí Lucas escrevendo, diz assim, ó, Paulo exortando-os a permanecerem firmes na fé, pois que por muitas tribulações importa que entremos no reino de Deus. O apóstolo Paulo refaz a rota e permanece no caminho. Nós não somos GPS. O GPS refaz a rota e bota a pessoa, né, seja lá quem for, em outro caminho, para chegar no ponto inicial. Nós não somos GPS. Nós somos filhos de Deus. Nós somos príncipes e princesas do Senhor. Mudamos a rota sim, mas permanecemos no caminho. O caminho é Jesus. Eu sou o caminho. Eu sou o caminho, disse Jesus. Eu sou artigo definido, não é artigo indefinido. Eu sou um caminho. Não. Um caminho podia ser qualquer um. Um caminho. Pode pegar por ali, qualquer caminho. Não. Eu sou o caminho. Pode ler lá. João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho. E esse caminho, eu e você, desafio meu e seu, nós precisamos permanecer no caminho. A despeito de qualquer situação que você viva. Fugiu do seu controle, mas não fugiu do controle do Senhor. Permaneça no caminho. Refaça a rota. Refaça. Pega uma caneta, um papel e fala assim, se for desemprego, agora a gente precisa pagar 1.000 e agora eu não tenho nem 100. O que eu preciso fazer? Ou eu vou negociar esses 1.000, ou vou arrumar um trabalho, alguma coisa para ganhar os 1.000. Eu tenho que refazer a rota. Eu vou fazer bolo para vender, bolo de pote. Não, vou fazer trufa. Não, vou vender sacolé. Não, vou vender roupa. Não, vou vender bijuteria. Não, vou vender... Tem que fazer alguma coisa. Não, eu vou fazer faxina na casa das pessoas até eu me recolocar na minha função. Não, eu vou trabalhar na feira, vou trabalhar de ajudante, de pedreiro. Eu tenho que fazer alguma coisa para sair dessa situação, mas eu tenho que refazer a rota. Todos nós, em algum momento, eu saí de dono de lanchonete e pizzaria para ser ajudante de garçom.
Então eu tinha um montão de funcionários e de repente a coisa mudou. Eu tive que mudar a rota. Como que eu fiz? Eu fui fazer o que dava para fazer naquele momento. E usando a frase do Cortella, tá fazendo o melhor? Aí a pessoa fala, o melhor do mundo? Não, não. Não é o melhor do mundo. Ele responde, mas é o seu melhor na condição que você tem, até você ter condições para fazer melhor ainda. Então, enquanto saiu do nosso controle, o que a gente tem que fazer é refazer a rota. Refazer a rota significa arrumar um jeito para resolver a situação, não importa como você faça, desde que seja lícito. Você só não pode fazer algo ilícito, mas busque uma outra solução. Refaça a rota, mas contudo, entenda isso, contudo, permaneça no caminho. Eu estou repetindo isso muitas vezes porque é didático. Permaneça no caminho. Não saia do caminho por nada nesse mundo. Amém? O seu caminho é Jesus e ele vai te conduzir ao céu. Deus abençoe a tua vida.